Todo o povo se ajuntou como um só homem, na praça, diante da porta das águas. E disseram a Esdras o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor tinha ordenado a Israel. E Esdras o sacerdote trouxe a lei perante a congregação, assim, tanto de homens como de mulheres, e de todos os sábios para ouvirem, no primeiro dia do 7º mês. E leu nela diante da praça, que está diante da porta das águas, desde o amanhecer até o meio-dia, perante homens e mulheres e sábios. E os ouvidos de todo o povo estavam atentos ao livro da lei. E Esdras o escriba estava sobre um púlpito de madeira que fizeram para aquele propósito, e estava em pé junto a ele. À sua mão direita estava Matitias, e Semá, e Anaías, e Urias, e Ilquias, e Maséias. E à sua mão esquerda Pedaías, e Misael, e Malquias, e Razum, e Rasbadana, e Zacarias, e Mesulão. E Esdras abriu o livro perante os olhos de todo o povo, porque estava acima de todo o povo. E abrindo o livro ele, todo o povo pôs-se em pé. E Esdras louvou o Senhor, o grande Deus. E todo o povo respondeu: Amém, Amém. Levantaram as mãos, inclinaram-se e adoraram o Senhor com o rosto em terra. E Jesua, e Bani, e Serebias, e Jamim, e Acube, e Sabetai, e Rodias, e Maséias, e Quelita, e Azarias, e Josabade, e Hanã, e Pelaías, e os levitas ensinavam ao povo na lei, e o povo estava no seu posto. E leram um livro na lei de Deus, e declarando e explicando o sentido, faziam com que lendo se entendesse. E Neemias, que era o governador, e o sacerdote Esdras, o escriba, e os levitas que ensinavam ao povo, disseram a todo o povo: Esse dia é consagrado ao Senhor vosso Deus, pelo que não vos lamenteis, nem choreis, porque todo o povo chorava ouvindo as palavras da lei. Disse-lhes mais: Ide e comei as gorduras e bebei as doçuras, e enviai porções aos que nada têm preparado para si, porque esse dia é dia consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. E os levitas fizeram todo o povo silenciar, dizendo: Estejam em silêncio, porque esse dia é um dia santo, por isso não estejais tristes. Então todo o povo se foi a comer e a beber, e a enviar porções, e a fazer grandes festas, porque entenderam as palavras que lhes fizeram saber. Amém? Graças a Deus por essa palavra. Vamos orar. Pai, nós te agradecemos. Nós agradecemos pela sua bondade, a sua misericórdia. É o Senhor já nos ter trazido até aqui e nos ter dado a sua palavra, nos ter dado a salvação gratuitamente no Senhor Jesus Cristo. Pai, fala conosco, que nossos corações sejam tocados pela tua palavra. Que o Senhor me use de alguma maneira para consolar o aflito, para trazer refrigério ao que chora, mas também para trazer, Senhor, repreensão ao que necessita. Que o tirano, o ímpio, o coração duro seja quebrantado pela tua palavra, e que o órfão, o aflito e a viúva encontrem abrigo seguro em ti, no Senhor Jesus Cristo. Se assim for da sua vontade, ó Pai, nós pedimos, nós te louvamos. Fala conosco, e que o teu nome seja glorificado em nome de Jesus, na sua palavra. Fala conosco, ó Pai. Amém. Irmãos, eu quero falar nessa oportunidade sobre o tema: quando vem o avivamento. Não é uma pergunta, é uma constatação, uma afirmação. E com esta afirmação, eu queria olhar nesse texto que nós lemos, os fatos que evidenciam um verdadeiro avivamento, e com o objetivo de fazer com que nós saiamos daqui entendendo
o que de fato é um avivamento. Como que se dá um avivamento? Como que nós discernimos um verdadeiro avivamento? E entendendo o que de fato é avivamento, nós podemos rejeitar muitas propostas que nos são dadas e que chamam por aí de avivamento, para nós não cairmos em erro, para que a nossa fé não seja até abalada, com muitas histórias que contam por aí que chamam de avivamento, e não somente discernir entre o erro e o acerto, entre aquilo que é verdadeiro e aquilo que é falso, mas também, discernindo aquilo que é verdadeiro, nós possamos almejar, desejar e buscar um avivamento. Com esse objetivo em mente, eu queria que você entendesse assim comigo na palavra do Senhor, quando vem um avivamento. Mas deixa eu situar vocês aqui nesse contexto histórico aqui, para que nós possamos de fato compreender o tema proposto. Essa passagem que nós estamos lendo aqui, registrada no livro de Neemias, ela aconteceu depois de um período doloroso na história de Israel, ou melhor dizendo, na história do povo de Judá. Vocês lembram que o Antigo Testamento ele é repleto de passagens e repleto de livros chamados assim, livros proféticos. Você tem no mínimo os 4 grandes profetas, Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel, e depois nós temos os chamados assim 12 profetas menores. E todos esses profetas, eles foram se levantando por Deus, por causa que o povo de Israel estava pecando contra Deus. E o pecado da nação de Israel chegou num nível tão grande assim, tão insuportável, que Deus teve que destruir eles. Deus teve que castigar a nação, porque eles não se arrependiam. Deus enviava os seus profetas, como a palavra diz assim, madrugando. Os profetas sempre estavam lá falando com eles. Então, para situar vocês na história, o reino de Israel, que teve como primeiro monarca o rei Saul, depois o seu sucessor Davi, e depois de Davi o rei Salomão, apenas nesse período aí o rei de Israel esteve solidificado. Depois uma sucessão enorme de reis ímpios que não respeitavam a Deus, que não temiam o Senhor, começou a governar Israel. E Deus, durante esses longos anos, Deus começava a mandar esses profetas. Até que Deus não suportou mais e a sua vara desceu sobre Israel. Mais ou menos em 722 a.C., Deus enviou o império da Síria, os reis assírios, Salmanaser, Senaqueribe, e eles destruíram o reino do norte, onde se encontrava a capital Samaria. E Deus levou aquela geração inteira para o cativeiro e não se sabe mais nada daquela nação, até hoje. Deus puniu eles. Destruiu o reino do norte, ficou o reino do sul, que é chamado assim o reino de Judá. Esse reino também continuou pecando contra Deus e Deus continuou mandando seus profetas. Deus levantou o império babilônico, seus grandes reis, Nabucodonosor, principalmente o grande Nabucodonosor da Babilônia, foi assim chamado pelos profetas de Nabucodonosor, meu servo. Não porque Nabucodonosor temia a Deus, mas porque Nabucodonosor foi usado por Deus como uma ferramenta. E quando foi aproximadamente em 586 a.C., para se cumprir as palavras, por exemplo, do profeta Jeremias, que profetizou que Nabucodonosor destruiria Jerusalém e o templo do Senhor e castigaria aquela nação pecaminosa, Nabucodonosor destruiu Jerusalém. Jeremias, no capítulo 25, no versículo de número 10, ele disse que a destruição e o cativeiro
do povo judeu duraria 70 anos. Deus puniria o seu povo, mas Deus ainda proporcionaria para eles livramento. Após 70 anos na Babilônia, eles seriam libertados. Quando começa-se o livro de Esdras, diz a história sagrada, o testemunho sagrado, e diz os historiadores também, que Deus levantou Ciro, o rei da Pérsia. E Ciro, depois que assumiu o controle, depois que destruiu os babilônios, agora já não era o império de Babilônia, era o império persa. Ciro, para cumprir a profecia de Jeremias, a profecia de Isaías, ele baixa um decreto e ordena que o povo de Judá volte para a terra de Jerusalém, para a terra de Judá, para a capital Jerusalém, e proporciona para todos aqueles judeus que estavam nas províncias da Pérsia, que voltassem, juntassem recursos, e aquele que quisesse livremente poderia voltar para Jerusalém e reconstruir o Estado judeu que estava destruído. É assim que o livro de Esdras começa. Normalmente o livro de Esdras e o livro de Neemias era considerado um único livro. Porque quando você lê Esdras e Neemias, você vai ver assim, tem vezes que Neemias aparece no livro de Esdras e tem vezes que Esdras aparece no livro de Neemias, igual aqui. Por quê? Porque no primeiro momento, uma levada de judeus veio para Jerusalém e começou a reconstrução na cidade. Uma segunda levada veio e trouxe os sacerdotes e aqueles que iriam construir o templo em Jerusalém. E você vai ver que o templo é reconstruído no livro de Esdras. Só que enquanto o templo era reconstruído em Jerusalém, ainda havia muitos judeus lá na Pérsia. E Neemias era um desses. Neemias começa o capítulo 1 falando que veio alguém de Judá e contou para ele a situação de Jerusalém. E alguém disse assim: Neemias, Jerusalém está lá, já reconstruíram o templo, é verdade, já fizeram muitas coisas lá, mas a cidade está a céu aberto, a cidade não tem fronteiras. E se vocês conhecerem a história, vocês notarão que uma cidade naquela época, estamos falando do ano 444 a.C., era uma cidade praticamente vulnerável. Quando as cidades queriam se fortalecer na antiguidade, elas construíam grandes muralhas. Era uma maneira delas se protegerem e conseguir resistir ao inimigo. Era muito comum naquela época outras nações guerrearem para tomar outras cidades. Então Neemias, no capítulo 2 desse livro, ele aparece diante do rei Artaxerxes. E o rei diz assim: por que você está triste? E ele, com muito cuidado, ele conta para o rei a situação. Ele diz assim: como eu não poderia estar triste? A cidade onde os sepulcros dos meus pais estão está desolada. Então ele pede para o rei autorização para voltar para Jerusalém e reconstruir os muros da cidade. Então a primeira levada com Esdras, com outros trabalhadores, eles reconstroem o templo, conforme descrito no livro de Esdras. Muito tempo depois, Neemias vem e com muito custo, ele tenta reconstruir os muros da cidade. E vocês leem o livro, vocês sabem que é duro, que ele luta. Chega um dado momento que, enquanto os judeus estavam reconstruindo o muro, a oposição dos países vizinhos era tão grande que os operários na fabricação das muralhas trabalhavam com uma mão na pá e a outra mão na espada. Noite e dia eles reconstroem o muro, e note que no capítulo 7, logo no começo, diz que o muro já estava reconstruído. E depois que cessou toda essa obra, depois que foi reconstruído o muro, então acontece esse episódio aqui que nós lemos. Depois que já estava feito tudo, eles começaram depois que estava tudo pronto, eles começaram a pensar assim: agora nós vamos celebrar.
E aí a primeira coisa que eles fizeram foi buscar as Escrituras. As Escrituras e, obviamente, aqueles que conheciam as Escrituras. E Esdras, que era o sacerdote-chefe aqui, o principal, era o expositor e tinha alguns ajudantes aqui, para ajudar ele nessa exposição. Eles começaram a fazer cultos, nesse episódio que nós lemos. E foi nesse momento, depois de muito sofrimento, depois de o templo ser reconstruído, depois de as muralhas serem restabelecidas, que eles começaram a celebrar a Deus de maneira, vamos dizer assim, normal, em paz. Foi que veio, eu acredito aqui nesse capítulo, um poderoso avivamento. Houve aqui um grande avivamento aqui. Você lê outros episódios das Escrituras, você não consegue entender. E você olha esse aqui, você não consegue entender essa reação aqui, esse acontecimento, senão através dessa palavra. Isso aqui foi um avivamento. Então eu queria que você entendesse assim, o que é que acontece no avivamento? Porque eu vou dizer para vocês, essa palavra ela é tão castigada hoje, ela é tão dolorida que às vezes ela chega a ser, eu vou dizer assim, profanada. Tem muita coisa por aí dizendo que avivamento não é avivamento. Uma vez eu fui num culto, um amigo meu me convidou, e eu fui com muito custo, porque eu já conhecia a igreja, eu já conhecia a ambientação, então eu já fui arisco. E ele falou assim, vai ver um pregador X. Eu falei, tá bom. Aí fui, era um congresso. E não sou contra congresso não, mas via de regra congresso tem uns movimentos estranhos, né? E quando nós chegamos no culto, mais ou menos uns 15 minutos de palavra, o pregador começou a soprar. Ele soprava e assoviava. E eu não conseguia, falei, meu Deus, mas... E aquele era o pregador do avivamento. E quando ele fazia, imitava um vendaval, não sei o que era aquilo lá, o irmãozinho lá no canto, lá no fundo, lá uma igreja bem lotada, começava a pular, glorificar. Falei, mas ele está glorificando por quê? Porque o cara deu um assopro no microfone. E estava no banner que eles anunciavam assim, o pregador do avivamento. Fiquei sabendo de algumas igrejas, aqui em Prudente tem algumas aí. Criaram-se agora uma tal de unção dos 4 seres. Não sei se você já viu isso aí. Só para você situar de como essa palavra avivamento é maltratada. Certas igrejas, onde prega-se uma tal de unção dos 4 seres. Você já leu Ezequiel ou Apocalipse capítulo 5, Ezequiel capítulo 2 ali? Fala dos 4 animais ali, os 4 seres viventes. Tem o querubim com cabeça de leão, depois ele gira o pescoço, ele tem cabeça de homem, depois ele tem cabeça de águia e ele tem cabeça de boi. Alguém criou essa unção aí e começa a ministrar no púlpito, sei lá, começa a orar e alguém recebe a unção de boi. E a pessoa fica lá imitando uma vaca no culto, viu? Vocês conhecem uma cantora muito famosa aí, não sei se ela recebeu a unção de leão, mas ela estava imitando um leão num dos seus shows. E ela andava de 4 e ela urrava igual um leão, e dizendo que era um leão. Vocês devem conhecer, é bem famosa. E isso aí é colocado como um avivamento. E você não atentar para a palavra de Deus, nossos filhos ou nós mesmos, chega alguém aí com oratória boa, bonita, começa a esturrar no púlpito aqui, diz que isso é avivamento e você cai. Por isso que nós precisamos atentar para a palavra de Deus. Então tem muita coisa aí que não é avivamento coisa nenhuma, é falsidade, é criação, é carnalidade humana. Mas eu não acredito que o Espírito de Deus faz esse tipo de coisa. Não acredito. Não, mas é avivamento, onde está nas Escrituras isso aí? Onde está?
Não estou dizendo que Deus só faz aquilo que nós queremos, não é isso. Deus faz muita coisa assim que às vezes é estranho mesmo. Mas não é esse tipo de coisa não. Então, para que vocês tenham um discernimento do que realmente é avivamento, para que você possa descartar isso aí e possa desejar que Deus avive a sua alma, que Deus avive a nossa congregação. O que ocorre quando acontece avivamento? Avivamento, meus irmãos, quando vem avivamento, tem sede nas pessoas da palavra de Deus. Quando o Espírito Santo de Deus, preste atenção, quando Jesus diz assim, eu vou, ele fala assim, o Consolador, ele virá, ele vos fará lembrar das palavras que eu tenho dito, ele dará testemunho de mim. Quem é Jesus? É a palavra de Deus. Quando o Espírito Santo vem, Jesus diz assim, qual que é o ministério principal do Espírito Santo? É convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. E onde é que nós encontramos a definição do que é pecado, do que é justiça e o que é juízo? Nas Escrituras. Não adianta nada você ouvir assim, não, isso é pecado. Mas por que isso é pecado? Porque a revelação diz que é pecado. Então, quando o Espírito Santo de Deus traz avivamento, quando o avivamento vem sobre uma pessoa, quando o avivamento vem sobre uma congregação, quando o avivamento vem sobre uma nação que seja, o Espírito Santo de Deus dá sede da palavra de Deus nos corações. As pessoas querem. Olha esse povo aqui, eles ficaram lá no cativeiro 70 anos. Aí eles voltaram. Você vê o que no texto aí diz assim que Esdras começou a ler, e Esdras, eu acredito que Esdras nem tinha como ser eloquente. Ele até precisou de ajuda aqui, porque a multidão se ajuntou, ele não tinha microfone igual eu tenho. Ele se esforçou, ele não tinha um livro igual aquele, ele tinha um rolo. E ele começou a ler a lei de Moisés. E a lei de Moisés, eu vou falar para você, não é muito atrativa não. Você pensou se Esdras começou a ler lá do amanhecer do dia até o meio-dia, na hora do almoço? Depois eles continuaram. Pensou se ele começou a ler Levítico, falando das cerimônias? É muito provável que ele leu Deuteronômio 28, onde Deus fala das bênçãos e das maldições. Mas aquela congregação junta, ela começou a querer mais. Eles tinham sede da palavra. Eles estavam tão interessados na palavra que a pregação de Esdras não era o suficiente. E você lê no texto aí que Esdras tinha pessoas à sua direita e à sua esquerda que ajudavam ele. Homens que ajudavam o povo e faziam com que entendessem o que Esdras estava dizendo. E aí você entende isso aqui de duas formas. Ou eles não falavam mais, não conheciam mais o hebraico, que era provavelmente o que Esdras falava. Então Esdras precisava de tradutores. Então Esdras pregava, lia para eles, e os auxiliares iam para o povo que falava em aramaico e explicava para eles. Ou eles entendiam e aqueles ajudantes ali estavam ali ensinando para eles, dando auxílio, dando ensino. Mas o que é de fato é verdade é que eles queriam a palavra. Eles queriam. O culto deles não começou 8 horas e terminou 9h30. O culto deles começou às 6 da manhã aproximadamente e terminou aproximadamente meio-dia. E essas lendo o texto, eles querendo mais. Você acha que na naturalidade é fácil o ser humano querer assim a palavra de Deus? Isso aqui foi um avivamento. Eles queriam mais da palavra de Deus. Palavra de Deus. Quando o Espírito Santo de Deus vem, Ele nos dá sede da palavra. Onde estão as palavras do Senhor? Da vontade, irmãos. Quando o Espírito Santo trabalha na nossa vida, a gente tem vontade de ouvir a palavra. Tem vontade de ouvir pregadores fiéis.
Deixa eu ouvir esse homem, ele prega a palavra de Deus de maneira séria. Eu quero ouvir ele. Cadê o livro sagrado? Deixa eu chegar na minha casa, eu quero ler a Bíblia. Eu quero entender o que Deus tem para falar comigo. Avivamento verdadeiro produz sede na palavra. Eu quero mais. Esse povo, eles tinham tudo quanto que é jeito aqui, pessoas letradas e pessoas analfabetas, e eles queriam mais. Então, que história de avivamento é essa que as pessoas aí começam a rolar no chão? Que história é essa que avivamento vem e as pessoas começam a subir nas paredes? Que história que é essa que avivamento vem e as pessoas saem rodopiando igual helicóptero? Não. Avivamento vem e traz sede da palavra de Deus. É a palavra, ó. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi, disse Abacuque. Eles queriam a palavra de Deus. Eles diziam, não para. Quem sabe Esdras queria descansar e eles, não, continua. Meus irmãos, mas já é meio-dia, está na hora do almoço. Não, palavra de Deus. Você não entende, nós ficamos, leia o Salmo 126. Quando nós estávamos entre os cativos da Babilônia e pendurávamos as nossas harpas nos salgueiros, e alguns diziam assim, cante-nos um dos cânticos de Sião. E eles diziam assim, como nós cantaremos os cânticos do Senhor em terra estranha? Eu sinto na pele esses cativos aqui, a ausência da leitura da palavra. Ô Esdras, faz tanto tempo, são 70 anos que nós desejamos cultuar a Deus e não tem. São 70 anos que não tem um sacerdote para ler a palavra para nós assim, Esdras, não para não. 6 horas é pouco. Até o meu dia é pouco, queremos mais, irmãos. Isso é avivamento. Queremos mais. Você não tem ideia do que é ficar sem a palavra de Deus. Talvez Deus usou esse sofrimento para produzir esse desejo neles. Talvez se muitos de nós fôssemos enviados para campos de concentração, escute aqui, tem irmãos na Coreia do Norte que se eles são pegos com a palavra de Deus, eles vão para campo de concentração quando não morrem. E sabe o que nós fazemos aqui com a Bíblia? Nós colocamos ela lá numa estantezinha lá e a poeira enche. Talvez se for tirada de nós a palavra, nós tenhamos esse mesmo desejo. Talvez o Espírito Santo algum dia tenha que fazer isso conosco para nos dar esse desejo. Mas glória a Deus que nós não passamos por isso. Mas avivamento quando vem da sede da palavra de Deus. Eles queriam a palavra de Deus. Está cheio do Espírito Santo, aí está cheio do fogo. Conhece as escrituras? Gosta de ouvir pregação? Não? Já viu aquilo lá? Já viu o irmão que acaba o culto? Aliás, tem irmão que ele só é avivado na hora do louvor. Tem irmão que está cantando, deu 5 minutos, começa a palavra, ele dá uma sede danada de beber água, desaparece. Aqui, graças a Deus, isso não acontece, pelo menos eu não vejo isso. Mas tem isso. Dá tanta sede no povo na hora da palavra, que se fosse sede de Deus, em 5 minutos receberíamos um avivamento. Não, que fogo é esse? Que fogo estranho é esse? Quando o Espírito Santo de Deus aviva corações, os corações querem a palavra. Eles querem as boas novas. Tem uma palavra para mim? Tem uma palavra? A palavra de Deus. Isso é avivamento. Quando você vê alguém dizer avivamento, mas não tem pregação na palavra, não é avivamento. É fogo estranho. Mas em segundo lugar, quando vem um avivamento, há quebrantamento dos corações. Quando o avivamento vem, os corações são quebrantados. Notem no texto aí, que no versículo 6, diz que eles adoravam prostrados com o rosto em terra.
E também aí no versículo de número 9, diz que o povo chorava, ouvindo as palavras da lei, no finalzinho do versículo. Eu só consigo notar uma coisa aqui. Por isso que eu falei assim, que provavelmente Esdras deve ter lido pelo menos Deuteronômio capítulo 28. Por que Deuteronômio capítulo 28? Deus ordenou lá a bênção e a maldição sobre o povo de Israel quando eles desobedecessem. E uma das promessas de castigo, a promessa de castigo, e uma das promessas de castigo de Deus era que Deus espalharia o povo de Israel pelos cantos da terra. Então eu acredito que quando Esdras lê uma passagem como essa aí, o povo começou a sentir. O povo começou eles foram quebrados. Quando Esdras diz assim, eu vos espalharei pelos 4 cantos, enviarei a peste e a perdição atrás de vocês. Um homem só fará com que 50 de vocês fujam. Está lá em Deuteronômio 28. Então, quando o escriba leu uma passagem, quando ele pregou uma palavra dessa, eles começaram a se quebrantar. Eles começaram a entender, é por isso que nós fomos tão castigados durante esses 70 longos anos. Eles começaram a se derreter. Eles caíram por terra e começaram a se prantear. Eu não sei se você consegue imaginar o cenário aqui. Você imaginou? Diz assim que Esdras estava sobre um púlpito, uma plataforma. A palavra púlpito é moderna. Colocaram lá talvez uma madeira, e Esdras ficou um pouco elevado, igual eu estou aqui. E ele lia o rolo. E enquanto ele fazia isso, o povo começou a chorar. Porque eles foram sentindo. Hebreus capítulo 4, versículo 12, diz assim que a palavra de Deus, ela é uma espada de 2 gumes. E ela penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas. Ela é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. O que aconteceu? Quando Esdras expôs o texto aqui e explicava junto com os seus amigos, eles começaram a sentir. A palavra de Deus foi lá no fundo da alma deles, acertou as juntas e medulas, e eles não aguentaram. O coração deles foi ferido pela palavra de Deus, foi quebrado. A palavra do Senhor é um martelo que esmiuça a rocha. Eles foram quebrantados. Quando o Espírito de Deus opera, meus irmãos, o coração é quebrantado. O Espírito de Deus trabalha. Quantos de vocês já foram quebrantados? Quantas vezes vocês sentiram aquela dor que só pode ser o Espírito Santo de Deus que opera? De você não querer viver, enfiar a cara no chão, porque você se sentiu quebrantado diante de Deus. Quando você ouviu uma palavra sobre orgulho e você disse assim, eu sou orgulhoso. E você chegou na sua casa e disse assim, Deus me perdoa, eu sou orgulhoso. Deus me perdoa, eu menti, a palavra do Senhor é contra a mentira. Deus, eu cobicei a mulher alheia, eu cobicei o homem alheio. Deus, eu cobicei, eu fui um homem avarento. Deus, eu reti o bem, aquele que precisava. Quando o Espírito Santo de Deus vem, irmãos, ele nos afunda. Quando ele trabalha, o coração é esmiuçado. Esqueça aquela frase, fulano tem um coração bom. Não, não tem não. O coração humano é maligno e pecaminoso, perverso. Diz Jeremias, quem conhecerá? Jesus disse, o que mata o homem não é o que entra na boca dele. É o que sai. Ele diz assim, do interior do homem, do seu coração, saem prostituições, saem misérias, blasfêmias, profanações. Isso é o que mata o homem, que contamina o homem. Jesus disse. Esse coração nosso duro, encaliçado, orgulhoso, ímpio, quando o avivamento vem, o Espírito de Deus vai lá, quebra, tira aquela rapina lá, aquela dureza, pega aquele homem, que homem valente, não, o Espírito Santo de Deus vai lá e faz aquele homem valente chorar, a expor a lei de Deus. A palavra de Deus feriu eles, e o Espírito Santo de Deus fez com que eles se quebrantassem. Eles não aguentavam.
Esdras lia a palavra e eles prostrados em terra, jogados, atirados. O que é alguém prostrado em terra? É jogado de bruços, atirado com a cara no chão. Parece que eu prevejo Esdras lendo e dizendo: não, pare de ler, nós já entendemos, nós reconhecemos nossos pecados. O coração deles estava esfacelado. Quando Pedro prega em Atos capítulo 2, e o coração deles se compungia, o coração deles foi atravessado com a espada. O pastor Everson pregou outro dia, foi ferido, foi quebrado. Avivamento é quebrantamento do coração, quebrantamento. Quando o Espírito Santo de Deus vem, ele traz quebrantamento. É por isso que a congregação inteira se atirava no chão, se atirava. O Espírito Santo de Deus opera e traz avivamento, traz esse quebrantamento. Eu posso citar alguns exemplos rápidos na história. Quando Jonathan Edwards pregou um sermão conhecido até hoje, um dos sermões mais famosos da história. Olha o título desse sermão: Pecadores na mão de um Deus irado. Quando ele pregou isso, não na congregação alheia, mas na congregação dele, em New Hampshire, na Nova Inglaterra. E diz a história assim, que enquanto ele pregava, as pessoas começaram a ter convicção de pecado. E os homens começaram a se agarrar nas colunas do templo e começaram a clamar em prantos assim: Senhor Edwards, pare, por favor, pare, nós não suportamos mais. Enquanto esse homem pregava, os corações eram dilacerados. A congregação começou a entrar em prantos e choros, em lágrimas. Ô irmãos, pereceu o choro na casa do Senhor. Por que não há mais quebrantamento? Nós precisamos de um verdadeiro avivamento. Nós precisamos que o Espírito Santo de Deus venha varrendo na nossa congregação e venha nos pôr no nosso devido lugar, que é na condição de pobres de espírito, de corações dilacerados, destruídos, jogados ao chão. Quando o missionário David Brainerd, também no século XVIII, pregava aos índios canibais, ou os famosos pele vermelha, às margens do rio Delaware. E um dado momento, lendo no seu diário, quando Deus começou a enviar o Espírito Santo, e quando eles começaram a se converter, ele cita várias vezes Isaías 53, expondo, ele falando de Jesus, o Cristo sofredor pelos pecados, e aqueles índios ali que quase nem entendiam a língua dele, ele precisava de intérprete muitas vezes, eles começaram a cair em pranto. A palavra do Senhor também feriu eles, o coração deles foi partido ao meio com a palavra, e eles começaram, assim diz o jovem missionário, eles começaram a chorar. A congregação inteira aos prantos, você só se ouvia lágrimas, 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 lágrimas pela glória de Deus, lágrimas, lágrimas ante a presença de Deus, lágrimas, porque o coração deles era ferido. O salmista Davi diz assim: um coração contrito e quebrantado, ó Deus, tu não desprezarás. Meu irmão, quando Davi escreveu o Salmo 51 e deixou essa passagem, você acha que Davi era um super homem evangélico? Você acha que Davi era o homem de ferro gospel? Não, não era não. Davi era um homem que havia cometido um adultério, um assassinato. E aquele homem pranteando na presença de Deus,
o Espírito de Deus ali já havia amassado a alma dele, já havia arrancado aquele coração duro e pecaminoso que escondeu um assassinato, escondeu um adultério, e havia colocado ali o coração de carne, havia esmiuçado ali aquela pedra velha. Ele entendeu: Senhor, um coração contrito e quebrantado, tu não desprezarás. Quando o Espírito Santo de Deus vem, ele sai quebrantando-nos, nos quebrantando. Seu coração está endurecido? Nosso coração está endurecido. Nós precisamos muito, irmãos, de um avivamento. Nós precisamos. Mas em terceiro lugar, pois o nosso tempo urge. Quando vem um avivamento, o avivamento traz ou produz arrependimento de pecados. Quando o avivamento veio, o Espírito Santo de Deus está trabalhando. Ele traz arrependimento de pecados. Por que que eles choravam tanto? Por que que eles não suportaram a exposição da lei? Por que que, segundo o texto, eles se atiravam ao chão em lágrimas? Não é porque eles estavam felizes. O texto mostra que era por pranto. Era choro, choro de dor. Era porque eles tiveram conhecimento dos seus pecados. É porque enquanto Esdras ensinava a palavra, eles entenderam: o arado de Deus passou sobre as nossas costas, porque nossos pecados nos fizeram merecedores disso. Por que que eles começaram a chorar? Porque eles viram o tamanho, a enormidade, o grau, o defeito, a enormidade, a feiura do pecado deles. Quando o escriba leu a lei, eles se enquadraram ali. Quando Esdras começou a expor os 5 livros de Moisés, eles não aguentaram. Eles começaram a sentir. Quando Esdras lia assim: se vocês adorarem outros deuses, aí eles sentiram: quantos deuses nós não adoramos antes de irmos para a Babilônia? Se vocês sacrificarem os filhos de vocês a Moloque, eles lembraram: eu mandei meu primogênito para Moloque. Se vocês adulterarem, eles lembraram: eu tinha outra esposa. Se vocês forem mentirosos, desleais, não cumprirem os votos de vocês, se vocês se profanarem, não cumprindo a minha lei, eu vou castigar vocês. Eles viram tudo isso aí. Eles não aguentaram. Oh meu Deus, eles pensaram: Javé, eu sou um mentiroso. Ô Esdras, você está pregando aí que Deus castiga mesmo, Deus castigou. Você está pregando aí que Deus nos ia mandar para os 4 cantos da terra porque nós adoramos ídolos, porque nós profanamos o seu sábado, porque nós profanamos suas festas, suas celebrações, porque nós mentimos, porque nós roubamos o órfão, a viúva, o estrangeiro, porque nós contaminamos o seu santuário com os nossos pecados, porque nós nos prostramos ante Baal, Astarte, Quemós. Você está pregando isso? É isso que o livro sagrado, que a revelação diz? É isso mesmo. Os intérpretes saíam dizendo: olha, quando vocês pecarem adorando outros deuses, eles começaram a sentir. Eles diziam: eu pequei contra ti, Senhor. Eu pequei. Então eles não aguentaram, irmãos. Eles se sentiram: esse miserável aí que Esdras está descrevendo sou eu. Sou eu. Fui eu que estava adorando agora os ídolos lá em Babilônia. Sou eu. Quando o avivamento vem, ele traz arrependimento de pecado. Eu não vou fazer mais isso. Eu me arrependo. Sou eu esse idólatra. Eu não vou ser mais. Sou eu essa prostituta aí. Oh Deus, eu me arrependo.
Sou eu. Enquanto o escriba expõe a lei de Deus, ele sentia no coração: eu sou esse ladrão. Eu não vou roubar mais, Javé. Senhor, eu não vou mais. Ele se arrependia, irmãos. Somente o Espírito Santo de Deus pode fazer isso. É só o Espírito Santo de Deus, o avivamento verdadeiro pode fazer você e eu sentirmos nossos pecados. É Ele que nos faz arrepender, que nos destrói, que nos esmiuça, que nos convence do nosso pecado e nos leva ao arrependimento. Um coração onde o Espírito Santo de Deus trabalha, ele não consegue abraçar o pecado e viver com ele. Ele confessa, ele se irrita, ele se entristece com o pecado. Com o pecado. Eu vou dar um testemunho muito rápido aqui. Aproximadamente no 3º ano da minha conversão, eu tinha muito problema com pornografia. E eu acredito que eu era um cristão verdadeiro. E aquilo era uma miséria na minha vida, eu me esforçava para lutar com aquilo. E da minha casa para o meu trabalho, dava aproximadamente uns 400 metros. Era rápido, uma ladeira. E uma vez eu, afundado no pecado, tinha caído. Mas meu coração estava tão dilacerado, eu estava tão arrependido, que eu fui para minha casa mais ou menos umas 6 horas da tarde, e eu não lembro se eu estava pisando na terra ou se eu estava me afundando nas trevas. Mas meu coração estava tão dolorido, eu conto essa experiência para poucas pessoas. Eu cheguei no meu quarto, tomei um banho, meu coração no pranto, eu me tranquei ali, fiquei orando. E qual que era a minha oração? Era confissão. Eu me sentia um verme, eu me sentia imundo. Eu olhava para mim, para as minhas mãos, para mim, Senhor, eu sou um inseto, eu sou imundo. Eu não aguento mais, Senhor. Eu me arrependo dos meus pecados. Eu sei que eu sou um jovem, eu preciso de ajuda. Mas isso não é desculpa para viver no pecado. E o Espírito Santo de Deus, ele me quebrantou. A partir dali eu comecei a receber força para vencer esse pecado maldito. Para a glória de Deus, obtive êxito. Mas foi uma das experiências mais marcantes da minha vida. Quando eu pequei, o Espírito Santo de Deus não me abandonou. Ele não me deixou pegar aquele pecado e dizer: isso é normal, é meu. Vem meu pecado, isso é normal, eu sou humano, não consigo ser perfeito. Não! O Espírito Santo de Deus faz você se arrepender do seu pecado. Você abomina a mentira, você abomina a prostituição, você abomina aquilo que Deus odeia. Porque é o Espírito Santo de Deus que está operando em você, então você não pode amar aquilo que Deus não ama. Quando Esdras expunha a lei de Deus, eles se sentiram enquadrados. Viu aquele irmão? Nós pregadores às vezes temos isso. Às vezes eu estou cansado de ir em algum lugar, chega um irmão lá e fala assim: irmão, quando você falou aquilo lá, parece que você estava descrevendo a minha vida. Não, filho, não era. Era a palavra de Deus sendo exposta e o seu coração, o Espírito Santo ali operando. Porque graças a Deus você é filho de Deus. Porque se você fosse filho do diabo, isso não estava acontecendo. Então, quando eles expunham a palavra de Deus, o Espírito Santo de Deus falava e produziu arrependimento. É que história é essa? Tem avivamento, mas não tem arrependimento de pecado? Onde tem avivamento? Está lá a casa lotada, show, festa, não vi confissão de pecado em lugar nenhum. Que avivamento é esse? Que avivamento é esse? Que as pessoas não choram pelos seus pecados? Que crentes avivados são esses que pulam no culto, mas o testemunho é horrível? Não houve arrependimento de pecado. Quando o avivamento vem na sua vida, na congregação, arrependimento de pecado, as pessoas não conseguem manter conluio com o pecado, porque o Espírito Santo de Deus está ali, causando repulsa,
Porque quando o Espírito Santo de Deus está em você, não é você que age por si só. É o Espírito Santo com as suas santas influências, trabalhando em você onde você precisa mudar. E quando no avivamento isso acontece, é de maneira avassaladora. É por isso que nós precisamos de um poderoso avivamento. Quando o avivamento vem, traz arrependimento de pecados. Mas em quarto lugar, quando o avivamento vem, a alegria do Senhor. Observe que no versículo 10 e no final do versículo 12, foi necessário que os ajudantes de Esdras começassem a andar pela multidão e começar a acalmar eles. O povo começou a se arrepender dos pecados e começou a chorar tanto que foi necessário alguém intervir. Hoje em dia nós temos que intervir porque as pessoas estão jogando conversa fora. Porque as pessoas às vezes estão brincando. Não. Foi necessário intervir porque a palavra de Deus feriu eles e eles em pranto. Provavelmente o choro deles aqui era em grito. E aí os intérpretes, os pregadores, os ajudantes de Esdras começaram a dizer, olha, esse dia é um dia especial. Podem parar. Já chega de barulho. O choro de vocês já durou. Vamos nos alegrar. Tudo bem, o que vocês fizeram aí já foi evidência de um arrependimento autêntico. Agora é a hora da liberdade da alma. Ô irmão, se eu pudesse descrever o que é um arrependimento de pecado, o que é a dor de um pecado e o que é a liberdade, a certeza do perdão, eu diria que é mais ou menos igual a um passarinho. Você consegue imaginar um passarinho preso numa gaiola? Agora imagina a hora que você abre a portinha e ele sai. É torturante, não é? Estar ali preso. Quando o Espírito Santo de Deus traz convicção de pecado e produz esse arrependimento, esse choro, é como se nós estivéssemos presos. A tristeza é grande, tem que ser. De fato é. Se você não se entristece pelo pecado, você não nasceu de novo, não. Se você não consegue ver o terror que é o pecado, a enormidade da sua feiura, do seu nojo, você não nasceu de novo. Você precisa pedir novo nascimento a Deus, você precisa crer de verdade, você não creu. Está se enganando no meio de uma congregação. Agora, se você creu de verdade em Cristo, você não vai parar de pecar para sempre, pelo menos até que você seja transformado. Mas quando você é tocado pelo Espírito Santo de Deus, você sente a dor. Mas o Espírito Santo de Deus, ele não fica só nesse estágio, porque se ele ficasse somente aí, nós estaríamos perdidos. É por isso que o apóstolo Paulo diz assim, veio a lei para que a ofensa abundasse. Já pensou se Paulo para aí? Mas Paulo não para a nossa alegria e glória do Senhor. Ele diz assim, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Graças a Deus que houve uma multidão, uma enorme abundância da graça do Senhor Jesus Cristo sobre a nossa abundância de pecado. Eu sei que eu sou pecador, eu sei que eu estou disposto às necessidades pecaminosas dessa vida enquanto meu corpo não for glorificado. Eu sei que sobre mim pesa uma enorme abundância de pecado, mas glória a Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, que a palavra do Senhor não para aí, ela diz assim, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Aleluia. Eu sei, eu tenho uma taça, eu sei que a minha taça diante de Deus é cheia de pecado, mas sobre a minha taça de pecado, Deus derrama um oceano de graça. Sinta os seus pecados. Você é pecador. Eu sou pecador. Nós somos pecadores. Mas também alegre-se no Senhor. Sinta a tristeza do seu pecado. Deixe o Espírito Santo quebrar seu coração, esmiuçá-lo. Mas sinta que o perdão de Cristo é maior. Sinta que o seu sangue nos purifica de todo pecado.
O povo pranteou, o povo chorou, mas os sacerdotes disseram assim: calma, Javé perdoou vocês. Talvez se eles pensassem assim: como é que ele me perdoou? Talvez o sacerdote disse assim: a prova de que ele perdoou vocês é que ele cumpriu a promessa de trazer vocês do cativeiro. Aquela mulher lá no fundo lá está chorando. Aquele irmão no canto ali, aquele ancião está chorando. Por que você está chorando? Porque eu fui um idólatra. Por que você está chorando ainda? Porque eu era um mentiroso. Acalme-se, Deus perdoou vocês. Isso é maravilhoso. Os pregadores, eles mudaram o discurso. Eles já não estavam mais pregando terror. Depois que o Espírito Santo de Deus trabalhou, trouxe arrependimento, trouxe quebrantamento, e eles viram aí, eles não poderiam nem mais lutar contra a operação do Espírito. Então eles passaram pregação no meio do povo e disseram: olha, já está bom, parem de chorar, esse dia é especial, esse dia é consagrado, agora nós vamos celebrar. Vamos atrás de comida, bebida, vamos comer e vamos enviar porções. Por quê? Porque a alegria do Senhor é a força de vocês. O avivamento, ele traz arrependimento de pecado. Mas depois do arrependimento de pecado, vem a certeza do perdão. Oh, irmãos, é comum em avivamento as pessoas se quebrantarem, congregações inteiras se prantearem. E no meio da congregação você sentir o estouro das pessoas dando risadas de alegria. Porque o Espírito Santo de Deus também traz a certeza da salvação gratuita. Porque você se entristece sabendo que você pecou contra Deus, mas você se alegra sabendo que há um perdão gratuito no Senhor Jesus Cristo. Eu não vou me alongar, vou fechar. O último ponto. Quando vem avivamento, a obediência à palavra. Avivamento que não produz transformação é fogo de palha. Não adianta você se quebrantar pela palavra de Deus e você amanhã voltar aos mesmos pecados. Não foi o Espírito de Deus. Não pode. O Espírito de Deus é infalível. A curto prazo ou a longo prazo, o Espírito Santo de Deus vai operar e vai transformar. Quando o Espírito Santo de Deus veio até eles, produziu obediência. A obediência foi tanta, que se você ler os versículos seguintes, Esdras, enquanto lia a palavra, leu que Deus ordenava que era necessário celebrar naquela época a festa dos tabernáculos. E os versículos seguintes é a celebração dessa festa. Quando eles ouviram assim, o Senhor ordenou que seja celebrada as festas das tendas, dos tabernáculos, eles se reuniram e disseram: Esdras, até aqui nós temos desobedecido. Está na época de celebrar? Está. É agora nesse período? É. Vamos celebrar. A palavra de Deus diz assim que é para fazer assim, Esdras? É. Então vamos fazer. Obediência à palavra. Avivamento traz obediência à palavra. Obediência à palavra. Eu poderia citar aqui inúmeros testemunhos dos avivamentos na história da igreja, mas o nosso tempo já se esgotou. Mas se você lê os avivamentos do século XVIII, você fala: não, lá no avivamento do século XVIII já tem muito tempo. Não, tudo bem, pode ser, tem 200 anos já. Mas sabe, duas profissões que hoje em nossos dias são muito cobiçadas, a profissão de advogado, por exemplo, a profissão de juiz, é algo honroso, não é? Sabe que na Nova Inglaterra, no século XVIII, quem era juiz e quem era advogado não tinha emprego. Por que eles não tinham emprego? Porque não tinha crime para julgar. As pessoas foram transformadas. Não tinha ladrão na rua. O avivamento trouxe obediência à palavra, transformação.
É mais ou menos como quando Zaqueu encontra-se com Jesus, e lá na casa de Zaqueu, Zaqueu diz assim: Senhor, se eu tenho roubado alguém, eu restituo 4 vezes mais. E ainda pego a metade da minha fortuna e distribuo para os pobres. E Jesus disse: hoje veio a salvação essa casa. Quando o Espírito Santo de Deus traz avivamento verdadeiro, ele traz obediência à palavra. É isso que o avivamento faz. Agora, mais próximos de nós, eu gosto muito de citar um avivamento que aconteceu nas ilhas da Escócia, chamadas assim as Ilhas Hébridas. Tem vídeo, tem livro sobre isso. 1950, tempos recentes. A história diz assim que as ilhas ali das Novas Hébridas, na Escócia, houve um avivamento tão grande ali, que as pessoas, elas às vezes estavam em bailes. Já pensou isso? E o Espírito Santo de Deus tocava elas, e elas eram quebrantadas, elas corriam para a igreja. Naquela época a luz era escassa. Se você olhasse assim nas cabanas, nas casas, você ia notar os celeiros com aquelas lamparinas acesas. Toda noite você ia ver todas as casas na cidade de Lewes, na Escócia, as pessoas estavam quebrantadas, orando. Era comum você andar na rua assim, você encontrar alguém chorando pelos seus pecados. O pregador Duncan Campbell, ele diz assim, num sermão, falando desse avivamento, ele fala assim: eu nunca vou esquecer uma cena que eu vi. Ele diz assim: eu estava em frente a uma delegacia, e lá dentro da delegacia tinha um policial piedoso pregando a palavra, e do lado de fora estavam outros cristãos orando ajoelhados, e os presos estavam chorando pelos seus pecados. E de repente eu vi um jovem bêbado chorando, se aproximando de nós, e a sua mãezinha, jovem velhinha, dizendo assim: ó, Willy era o nome do jovem, finalmente você está vindo, meu filho, quanto tempo eu orei por você. O avivamento veio, os bêbados deixavam seus vícios, os bares foram fechados para nunca mais funcionarem, casas de prostituição, bordéis foram lacrados, as pessoas não queriam mais. E depois de muito tempo, esse avivamento tem muitos frutos até hoje, porque quando o avivamento vem, irmãos, há obediência à palavra. Se nós obedecemos a palavra de Deus, nossa nação muda. Você acha que se o Espírito Santo de Deus produzir um avivamento na congregação, na igreja, você acha que a sociedade não muda? Você imagina 100 crentes obedientes à palavra, eles têm empregos em 100 lugares, são 100 lugares de testemunho cristão. É isso que o avivamento faz. Houve um avivamento aqui. Então, dito isso, você pode rejeitar essas coisas que dizem por aí ser avivamento, e não são. Não são porque elas não estão na palavra de Deus, elas não têm testemunho bíblico. E elas são contra a palavra de Deus muitas vezes. E você pode reconhecer que a Bíblia fala de avivamento verdadeiro. E você e eu podemos almejar por esse avivamento. Eu convido você a orar comigo. Vamos colocar de pé. Os irmãos da música podem